Quando no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus fala de amar a luz e nos aproximarmos da luz, ele revela que aquele que crê é o único que pode ser aperfeiçoado nos seus pensamentos renovados, nos seus sentimentos regenerados, na sua vontade, uma transformação tremenda, maravilhosa e gloriosa em filhos de Deus, do Deus vivo. No Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus diz que enviou seu Filho ao mundo. Na verdade, o Filho é a luz. A luz se tornou um homem. Diz o Evangelho no capítulo 1 que a vida estava nele. E diz que a saber, a verdadeira luz que ilumina, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Ilumina a todos os que creem. Veja que Deus é luz. Jesus é a luz do mundo. E Jesus diz que cada um de nós que cremos devemos ser a luz. E que nós também somos a luz do mundo. Por quê? Porque, na verdade, o mundo, isto é, as pessoas que não creem ou que são somente religiosas, não podem ver Jesus, mas podem ver os seus discípulos, os que creem nele. Assim nós nos tornamos luz para eles. Vamos ver que Jesus diz no versículo 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Fazer as coisas em Deus, aproximar-se da luz. Quão maravilhoso é um crente maduro que faz as coisas em Deus, que aproximou-se da luz, que é o próprio Deus, foi transformado numa nova criatura e assim manifesta a natureza de Cristo, que é a natureza do único Deus verdadeiro, o seu Pai. Jesus é a única possibilidade de conhecimento do Deus verdadeiro. Por isso, no capítulo 1 do Evangelho de João, ele é chamado a verdadeira luz. Por que a verdadeira luz? É o verdadeiro Deus. O verdadeiro entendimento, a verdadeira inteligência espiritual. É assim que nós crescemos, aproximando-se de Deus, aproximando-se da luz. Se nós lermos com atenção o Evangelho no capítulo 3, dos versículos 16 ao 21, vamos perceber que o propósito de Deus é nos transformar numa nova criatura. Pensamentos novos. Nós sejamos como uma água viva, uma inteligência que se move através do Espírito, por meio do Espírito e no Espírito. Quem se aproxima da luz é aquele que tem desejo de ser como Jesus é. O que é isto? É ser, por meio da fé, manso, humilde, experiente na tribulação, experiente na paciência, experiente no amor e no poder de Deus. Portanto, damos graças a Deus que nos deu um filho, para que tenhamos a vida. Mas note que a vida é a luz, é o entendimento, é o pensamento de Cristo. Nós precisamos parar e perceber e estar diante do que Jesus diz. A sua palavra é luz. O salmista reconheceu que a palavra é lâmpada para os nossos pés. É uma luz para o nosso caminho. Não devemos pensar, nem falar, nem agir sem esse Espírito, que é luz. É assim que nossas obras são feitas em Deus.
e glorificam a Deus. O nosso caráter é mudado. O que pensamos, o que valorizamos é mudado. Agora nós valorizamos o que Cristo é. Ele se torna nosso alvo e ser como Ele o nosso propósito. É assim que crescemos no conhecimento de Deus. É assim que entendemos o que é luz. Note que a maioria dos que creem hoje não compreendem os termos espirituais: trevas, luz, pecado, santificação, regeneração. Na carta a Tito, o apóstolo Paulo fala de sermos regenerados pelo Espírito. O Espírito é o Espírito de luz. O Espírito Santo veio como fogo. Fogo é luz. É o que ilumina. Os judeus caminhavam no deserto quando havia noite por meio de uma luz. A luz guia e a luz ensina. A luz é Deus. Portanto, quando lemos Gênesis, vemos que a luz é a primeira palavra. Haja luz. Haja luz em você. Haja luz no seu coração. Haja luz no seu espírito. Luz é a vida. É o descanso. É a vida eterna. Deus nos amou de tal maneira que nos deu a luz, que nos deu Jesus, para que tenhamos a vida eterna. Felizes aqueles que amam a luz. Infelizmente, Jesus prenunciou e profetizou que a maioria das pessoas vão amar as trevas. Isto é, amam ser o que são, amam viver da maneira que vivem, com seus próprios pensamentos e palavras. Gostam de ser pecadoras. Mas nós, que tivemos pela graça do Altíssimo a fé para amar a luz, que é amar a Deus sobre todas as coisas, assim podemos, por meio desta luz, e como diz João na sua carta, aquele que anda na luz ama o seu irmão, porque a luz é amor. A luz é Deus, a luz é o Espírito. Felizes os que amam a luz e detestam as trevas, negando a si mesmo, negando os seus pensamentos, fazendo de Jesus a sua lâmpada, a sua lanterna, o seu caminho iluminado no meio de uma geração em trevas, como está em Filipenses. Nós seremos como os luzeiros brilhando. O brilho é de algo que ilumina. O homem que ilumina se tornou o espírito iluminado, ou o espírito iluminador. E ele está em nosso espírito. Jesus disse: estejam sempre acesas as vossas candeias, isto é, as nossas lâmpadas. Veja que as virgens prudentes estão iluminadas porque têm azeite na lâmpada. É assim a energia do Espírito nos dando a experiência da vida eterna. Louvado seja o Pai que nos gerou em Jesus Cristo, a luz do mundo. Felizes os que amam a luz. Amém.